Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria nossa meditarmos estes versículos do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículos de 18 a 22, onde nosso Senhor traz uma resposta muito clara e declara, pois, um propósito muito particular em relação ao Antigo e o Novo Testamento. As imagens do noivo, o noivo está presente, o noivo ausente, pois assim uma imagem do Antigo Testamento onde o noivo ainda não tinha chegado. No Novo, Cristo está presente, Ele é o divino noivo. E com Ele começam os tempos messiânicos, ou seja, uma época nova e diferente da anterior. O jejum dos judeus, portanto, é entendido dentro do conjunto das observâncias religiosas como que uma preparação para todos que aguardavam a vinda do Messias. Cristo mostra a diferença entre esse espírito que vem daquela instituição, o judaísmo, e a nova vida que ele traz, sendo ele o Messias, o Salvador. E esta é a novidade do Evangelho. Novidade essa que Jesus inclusive dá um exemplo que o vinho é novo, que não cabe mais nos moldes da lei antiga. Mas é preciso ir além, porque o Senhor quer dizer mais. Para receber a vida nova de Cristo e sua doutrina, é preciso que os homens se renovem de dentro e assim, então, a partir da sua vida interior, tragam, pois, a novidade do Evangelho. E sim, nosso Senhor não está dispensando o jejum, a prática da mortificação ou coisa do tipo, até porque esta é para nós como que um vazio. Até hoje é muito oportuno e os manuais de espiritualidade trazem isso com muita recomendação, o jejum como uma forma de rezar com o corpo, onde, estando vazio, podemos experimentar assim, vazio no sentido orgânico, não comemos, enfim, estamos jejuando, recordamos que, mais do que tudo, precisamos estar cheios de Deus e por isso nos abstemos daquilo que é material para nos encher daquilo que é espiritual. E o jejum, em geral, é todo tipo de abstinência. É aquilo que, de modo simples, consideramos como que impulso que nos leva a desejar mais ardentemente a presença de Deus na nossa vida e assim que Ele sacie, de fato, a nossa vontade, a nossa vida como um todo. De modo que não teria sentido um jejum que nos impedisse de saborear a proximidade de Deus, um jejum que não nos levasse para perto de Cristo, como mostra o Evangelho de hoje. E por isso, então, que os discípulos não jejuam da mesma forma que os de João Batista e dos fariseus. Os discípulos de Jesus já têm a alegria de viver como filhos de Deus, enquanto os outros ainda não descobriram esta alegria.
E um sinal da chegada de Jesus é exatamente a abundância. O vinho da festa, o casamento, a quantidade de pães e peixes, na multiplicação dos pães, enfim, esta abundância que em Cristo está sempre presente é exatamente a alegria, o excesso, né, da bondade e da misericórdia de Deus. Mas, diz Jesus, que chegará um tempo em que o noivo vai ser tirado, aí sim vão jejuar. Na vida cristã também tem momentos de penitência, aonde nós submetemos o nosso corpo para despertar ainda mais os desejos de Deus. E a santidade tem essa riqueza de passar da escassez para a abundância, mas sempre com alegria, porque sabemos que o Senhor está perto de nós. E nós, quando fazemos um pequeno sacrifício, não esqueçamos que Cristo já triunfou e que a sua vida está dentro de nós pelo batismo. E por isso praticamos a mortificação com esse sentido sobrenatural. Nos comportamos como que com a dignidade de filhos de Deus, mortificando em nós aquilo que talvez nos levaria até a ofender a Deus. Nos deixamos assim penitenciar, sacrificar com certa rigidez, é verdade, mas sem com isso perder a bondade, a docilidade, enfim, o olhar sobrenatural do Senhor que nos pede este sacrifício que nos aproxima dele. O Senhor te ajude a ter uma vida penitente e sempre muito alegre na presença do Senhor. Deus te abençoe.